tirar o bolo do forno. Lembrando que esse bolo, também se vocês puderem fazer uma massa um pouco mais firme, tipo brownie, fica perfeito para fazer esse tipo de bolo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei um apoio embaixo do bolo, por quê? Porque a bolsa ela não é reta, ela tem todo um ângulo nessa bolsa. Então eu assei ele já para que ele fique nesse formato. Depois na hora do recheio vocês vão ver melhor isso, ok? Então vamos tirar o nosso bolo, lembrando sempre que nós precisamos dar uma espetadinha nele, ó, o palitinho sai seco. Então quer dizer que o bolo tá já perfeito fazendo brigadeiro, já em ponto bem grosso, ok? Lembrando sempre que o fogo médio para baixo, dependendo da sua agilidade, tá? Então o brigadeiro aqui já está numa consistência bem grossa. Bom, vamos então rechear o bolo? Então vamos lá. Então o bolo ficou desse jeito, lembra-se? Eu assei ele com alguma coisa em cima, aliás embaixo da assadeira aqui para dar um ângulo. Então toda a massa escorreu um pouco mais de um lado e ela ficou mais gordinha de um lado do que do outro, porque lembre-se, a bolsa não é retinha. Então assim eu consigo já dar um ângulo quando eu estiver assando o bolo. Se não, dá para fazer. Eu vou ter que assar uma massa, depois eu vou ter que colar massas dos lados e vir esculpindo ela. Só que o desperdício vai ser grande, né? E nós não podemos perder quase nada, porque custo é lucro aqui, tá bom? Bom, então vou soltar o bolo daqui. Se ele ficou bem assado, ele deve soltar com facilidade. Ó, tá soltinho então. Tá legal? Então lembre-se, tudo na televisão dá certo. Bom, vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, ele tem um lado que é reto e tem o outro lado que é mais gordinho, ok? Nesse primeiro momento aqui, eu vou dar só uma acertadinha, porque eu não preciso de tanta barriga aqui, ok? Então eu vou tirar um pouquinho dessa barriga, deixar ali um pouquinho menos gordinho, tá certo? Você vai olhando, você vai vendo como é que você quer a sua bolsa. Você quer ela mais cheinha, mais... né? E eu preciso dar uma entortadinha nele pra cá. Então eu também preciso tirar aqui embaixo alguma coisinha aqui de um lado. Também não dá pra fazer mágica na assadeira, a gente faz o melhor possível. Então ele já vai ficar no formato que eu quero. Um lado um pouquinho mais gordinho, que normalmente eu vou deixar esse lado pra frente, tá certo? Que é aquele lado que tem um defeitinho da bolsa. Isso é legal de perceber. Porque a bolsa não é certinha, senão fica parecendo bolsa de plástico, né? De desenho, de coisa. Aqui não. Aqui você dá o volume dentro dela, então quer dizer que tem alguma coisa dentro dela. É como se ela tivesse, se fosse de verdade mesmo, porque a bolsa realmente, depois de um tempinho o couro dá uma entortadinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então ela fica legal. Bom, então aqui eu já estou com a minha bolsa praticamente pronta. Então vou colocar aqui a minha tábua de corte aqui, de recheio. Ó, se eu colocar essa tábua aqui normal que vocês compram, né? Aqui ela dança, então qualquer movimento que você precise fazer ela vai escorregar. Então há muitos anos atrás eu descobri que isso aqui, ó, aquelas joguinho americano, né? Desse material aqui que é uma espuminha, é muito bom. Na faculdade a gente aprende a colocar papel molhado. Mas aí eu falei, não, isso precisava de uma coisa, né, mais prática. Então isso aqui é legal que dá para usar e dá para lavar depois. E aí você coloca a sua tábua sobre esse material, você vai precisar fazer um corte. No caso da bolsa, eu vou cortar lá ao meio, exatamente ao meio. Lembrando que é um bolo que vai ficar em pé. Então não adianta querer fazer um recheio muito cremoso, muito mole, porque isso aqui vai ficar assim. Se ela ficar muito molhada, ela começa a descer e vai soltar. Esse é o segredo desse bolo. Porque a massa que eu falei é uma massa de brownie, porque ela já é úmida, mas ela é firme. Tá legal? Então cuidado, muito cuidado com o tipo de massa que vocês vão usar aqui. Bom, então eu costumo pegar a própria forma que eu fiz o bolo, tá legal? Pego o filme plástico e vou forrar essa forma. Por que eu faço isso? Porque eu já cansei de perder tempo em ficar desgrudando o bolo da forma depois de recheado. Ou pior ainda, né?
o bolo vaza, porque o recheio que o brasileiro, o paulista principalmente gosta, que adora, é aquele recheio molhadão, molhado. Então não tem problema, pode fazer o recheio que você quiser. Então eu forro ela com filme, aí vou colocar lá, ó, a parte que eu quiser aqui, enfim. Fica assim. Aí eu vou pegar o nosso brigadeiro, que agora, ó como ele já está mais firme, daquela hora que eu fiz para agora. E aí você põe o tanto de recheio que você quiser. Então lembre-se, esse aqui foi um brigadeirinho com mirtilo. E o brigadeiro estando bem firme, ele vai ficar bem mais duro na geladeira. Qual é o meu desperdício nesse bolo? Quase nada, ok? Daria até para colocar na bolsa, mas eu não vejo tanta necessidade disso não. Vou colocar a outra parte, então vocês vão lembrar para que lado ficou a parte. Porque se uma parte estava assim e você completa ela ao contrário, vai ficar reto de novo. Aí você perdeu o tempo e trabalho. Então eu volto a colocar aqui o meu bolo. Deixa ele bem firme. E olha que bacana aqui, ó. Você já está selando o seu bolo. Então não tem problema de colocar na geladeira. Ah, fiz em casa, legal. Põe lá na geladeira. Ele está selado, ó. Se tiver frango, o que for na geladeira, não vai pegar gosto aqui. Sem problema algum. Essa é a etapa de finalização do recheio do bolo. Então agora nós vamos fazer a preparação da tábua onde vai o bolo. Como ela é uma bolsa, o bolo não vai ficar sozinho em pé. Ele precisa de um apoio. Senão ele vai tombar, ele vai cair. E principalmente nós temos que pensar, eu poderia até fazer um bolo sozinho equilibrado. Eu faço, monto ele aqui, você vem, canta parabéns e come ele aqui. Só que eu vou ter que entregar isso para um cliente. Então, eu tenho aqui, eu comprei uma tábua normal, tá? Que cabe a minha bolsa. E eu coloquei aqui um suporte, isso é, achei um jeito de bolar alguma coisa e aí vai muito de criatividade. Então quem tem criatividade se dá bem fazendo isso aqui. Porque tem que sair da caixinha e pensar como é que eu vou resolver o meu problema, qual é a solução que eu consigo para resolver isso. Às vezes você tem a solução, só que ela fica inviável. Porque não dá para mandar fazer, você não tem tempo para isso, a pessoa ligou ontem que é o bolo hoje. Como é que você vai resolver o problema? Você precisa ter coisas à mão. Então é legal conhecer, ir numa Leroy Merlin, por exemplo, e dar uma passada em todos os corredores com calma. E ficar olhando, olha isso aqui legal, olha essa chave, olha esse parafuso, olha esse não sei o que, esse pedaço de fio, isso aqui. Por quê? Porque em uma hora de necessidade, você vai lembrar daquele item lá que você viu e que te ajuda aqui. Ah, mas vai misturar ferro com comida sem problema nenhum. Aliás, se você fizer direitinho, fica muito mais higiênico do que muitos restaurantes que vocês não têm nem ideia de como é que o pessoal faz a comida. Legal? Então vamos lá. Então eu tenho a tábua aqui. Então eu fui numa rua chamada Florencio de Abreu, que vende esse ferrinho aqui. Na verdade isso aqui é um parafuso sem fim, ele é enorme, ele é um parafuso desse tamanho. E eu cortei ele no tamanho que eu quero, coloquei a porquinha, tá certo? Coloquei uma arruelinha para dar firmeza nele e vou colocar isso na madeirinha. Então a madeira vem normal. Então eu peguei uma furadeirinha, tá certo? Furei aqui, aumentei o buraquinho dela aqui. E aí eu consigo encaixar o meu ferrinho. Aí por baixo aqui eu coloco a arruelinha para ficar bem firme. Venho, coloco a porquinha aqui. Vou apertar. E eu preciso que isso fique firme. Então, alicate. É lógico que eu não vou pegar o alicate que está lá na caixa de ferramentas que eu uso para trocar o pneu do carro e vou usar aqui. Então eu comprei alicate, ferrinhos, enfim, arames que eu uso só para fazer bolo. Aí também tem que ter um pouquinho de bom senso. Legal? Então, ó, eu criei um suporte para colocar o meu bolo de bolsa aqui. Então o que eu vou fazer com esse suporte aqui? Ele não vai deixar a bolsa nem cair para um lado nem cair para o outro. Por isso, lembra que eu falei do brigadeiro que ele tinha que ser firme? Porque provavelmente no meio do brigadeiro isso aqui vai ficar seguro. Então o bolo vai ficar apoiado aqui, não cai nem para um lado e nem para o outro. Tá certo? Tudo bem. Se capotar com ele na rua, não tem nem o que falar. Tá certo? Então os dois ferrinhos estão bem firmes.
E é sobre isso aqui que eu vou colocar o bolo, tá legal? Aí você pega álcool, tá certo? Então um bom álcool para trabalhar aqui é um álcool no mínimo 70, tá certo? Eu uso 92 porque eu uso ele também para aerografar o bolo. Então eu preciso que evapore esse álcool rápido, porque também se você usar algum produto, por exemplo água, vou misturar tinta, então eu tenho, daqui a pouco eu vou falar delas. Eu tenho um monte de tintas, então eu misturo essa tinta com água e vou passar no bolo. Legal, funciona do mesmo jeito. Só que esse bolo não vai secar, ele vai ficar úmido, melado, horas e horas e horas, até ter um tempo mais seco que essa água evapore. E você está trabalhando com comida, então esse bolo também não pode ficar exposto. Então por isso que nós usamos álcool. Então o parafuso já está esterilizado. E agora, para dar um acabamento, existe uma fita que nós compramos, tá certo? Que ela é usada para fazer as flores. É uma fita plástica. A gente usa já para fazer as flores de açúcar. Então aí eu vou encapar aqui todo esse parafuso para ficar bem higiênico. Aquele programa que vocês adoram ver, que ele também faz bolo lá, ele não faz nada disso aqui. Então tem gente que já cansou de me reclamar, fala assim, nossa, mas que nojento aquele bolo tal, né? Pois é, isso é um probleminha, né? Se bem que a nossa cultura é um pouquinho diferente da que tem lá. Mas é um risco que se corre, tá bom? Então eu evito correr muitos riscos. Por exemplo, um risco muito grande de bolo é recheio. Eu não trabalho por uma questão pessoal, de segurança pessoal, com recheio que vai creme com ovos frescos, merengue que vai, né, a clara de ovo batida fresca e creme de leite. Por exemplo, chantilly eu evito ao máximo trabalhar com esses produtos. Porque com o nosso tempo, que é quente, nós corremos um sério risco desses produtos azedarem, estragarem, tá certo? Então, eu não corro esse risco não. Então eu prefiro usar recheios cozidos, recheios e produtos que não dão esse tipo de problema. Mas aí é uma questão pessoal, tem gente que se garante aí. Eu acho que em um aniversário, você comprar um bolo e der problema em todo mundo, vai ser difícil você explicar depois o que estava acontecendo, tá certo? Então, eu até entendo certos bufês que não gostam de deixar bolo de fora ou qualquer outro tipo de alimento de fora entrar. Porque eles estão, é o nome deles lá, é a comida que ele fez. Se der problema, foi a comida que ele fez. Agora, todo mundo comer a comida ótima deles e comer uma porcaria depois mal feita, vai passar mal e vai querer pôr a culpa em quem? Como é que você prova depois que está tudo lá no seu estômago misturado? Então, eu até entendo isso. Tá certo? Então, certos cuidados precisam ser tomados. Então, ó, eu isolei, certo? Com essa fita, o nosso suporte do bolo. Bom, então nós temos aí vários equipamentos, né? Então tem arame, tem tudo que a gente usa aqui. Varetinha, então nós vamos usar uma varetinha aqui. Depois vocês vão ver. Eu vou pegar o bolo, vou colocar o bolo aqui e vou passar ela aqui na transversal. Para quê? Para travar o bolo, porque senão ele fica preso só nesses dois palitinhos, no meio ele fica meio solto. Então com essa varetinha aqui eu seguro ele nesse tipo de movimento, ele fica parado aqui, tá certo? Palitinho de churrasco, em vários modelos, vários tamanhos. E aí as pessoas falam, não, mas você está ensinando como é que faz, não tem problema nenhum. Porque quando você vai fazer um bolo desse, você não vai comprar um palito, você não vai lá no mercadinho e fala assim, me dá um palitinho. Não, o cara vai te dar um pacote de palito. E o pacote fica caro. Você não vai comprar um parafuso, você vai comprar a barra de parafuso. E você começa a juntar tudo isso daí, e você vê que o custo do seu bolo fica alto. E às vezes você prefere pedir esse bolo para alguém. Não é assim que funciona? Não tem problema nenhum da pessoa aprender a fazer. Existem N programas que passam na televisão, que ensinam, que fazem. Isso não quer dizer que se eu olhar um cara dirigindo um caminhão ultramoderno, cheio de tecnologia,
que eu acho aquilo lindo, maravilhoso, que amanhã eu vou largar tudo que eu faço e vou andar de caminhão, porque, legal. E se eu for partir para uma outra profissão, eu também tenho todo um tempo de experiência para atingir um nível, talvez, daquele profissional que está sendo mostrado. Então eu acho isso uma besteira. A pessoa, não, vou guardar aquela receita, aquele segredo. Estava brincando outro dia com a minha esposa aqui. Você entra na internet, você tem a receita do que você quiser. Os profissionais saem das empresas e alguém vai lá e caça esses profissionais e fala, vem cá, você vai fazer pra mim. Outro dia eu postei lá a receita da costelinha do Outback. Tem lá receitas secretas na internet de tal empresa. Vai lá, pega, faz. Do Starbucks lá, o muffin de parmesão, uma delícia aquilo lá. Tem lá. Só que às vezes não compensa. Aí é mais fácil você ir e comprar e comer. Você não vai comprar uma máquina de sorvete porque você adora o sorvete da Häagen-Dazs. Tá bom, você achou todos os ingredientes, achou o cara que te vende lá o aroma que usa na Häagen-Dazs, vai pagar milhões pro cara, não importa. Você tem dinheiro, você vai lá. E aí, o que você vai fazer com a máquina? Você vai tomar sorvete todo dia de tonelada, porque, né, você tá lá com a máquina. Não adianta. Então eu estou ensinando a técnica. Legal, você vai aprender. Se você quiser fazer, você está vendo como é que é. É só sentar, comprar as coisas e fazer. Olha aqui, ó, por exemplo, pasta americana. Vou mostrar, tá certo? Que é essa tão famosa que a gente faz os bolos, que a gente usa para fazer a cobertura dos bolos. Tem uma pasta mais borrachuda, que chama, né, pasta elástica. Tem uma pasta mais dura que a gente usa para massa de modelar flores, massa de modelar alguma estrutura, tá certo? Então isso varia. Mas o que é essa pasta aqui? Não é nada mais do que açúcar de confeiteiro, né? Você tem lá o açúcarzinho, né? Misturado com gelatina. Basicamente é isso. Depois tem os aditivos que você coloca lá, uma glicerina, um negócio. E aí você faz essa pasta. Então tem gente que não gosta da pasta americana. Por quê? Porque alguém que inventou, que começou a vender essa pasta comercialmente aqui, principalmente aqui em São Paulo, colocava um aroma de limão. E aí você fazia um bolo de abacaxi com a pasta com gosto de limão. Fazia um bolo de chocolate com aquele bendito gosto de limão. Então a turma já não gostava, não gosto de comer esse negócio. Realmente é uma pasta de açúcar. Isso é açúcar moldável. Tá aqui, ó. Então, você, para ficar mais fácil, você principalmente que está aí do outro lado, você não vai fazer isso aqui. Porque precisa ter um equipamento forte, essa massa é dura. Então você vai pegar tudo isso aqui, enfiar na sua batedeira caseira em casa, vai destruir a sua batedeira. Ela não tem força para mexer isso aqui. E aí quando a gente faz, que a gente tem produção, tem uma batedeira própria para isso, aí você não põe aroma de limão. Você pode pôr, por exemplo, uma essência de baunilha, de amêndoa, do que você quiser combinar com o seu bolo. Aí você vai personalizar a sua pasta americana para o seu bolo. Tá certo? Eu quero uma coisa mais dura. Põe lá, CMC, que é um pozinho que a gente usa nisso aqui. Vende em qualquer lugar que mexe com coisa para bolo, para confeitaria, tem. Aqui não tá aqui, depois eu mostro quando eu fizer. E aí fica lá uma massa de pastilhagem, que é uma pasta que fica dura. O açúcar fica bem duro para alguns trabalhos que você precisa. E aí você vai comprar isso aqui então. Tem diversas cores. Ou então você vai lá, compra lá todos os corantes que você achar necessário. Eu tenho aqui vários deles. E eu mesmo faço, vou tingir a minha pasta. Então como é que eu vou tingir a pasta? Eu pego lá um pedacinho da pasta americana. Certo? Eu fiz um montão aqui, ó. Aqui já tem um montão azul. Depois eu vou usar no bolo isso aqui, que eu já deixei pronto. Pego o corante, coloco lá um pouquinho do corante e começo a mexer. Isso aqui começa a ficar azul, ó. Tá certo? E vou mexendo isso aqui, para não grudar, lógico, tem as manhas, né? Você joga um pouquinho de açúcar. Se é uma massa grande, você vai maciando, igual faz pão, massa de pizza. Então para quem já é da cozinha, fazer isso aqui é fácil, não tem problema nenhum. Quem não é vai ficar com o dedinho doendo depois, porque tem dinite de fazer pasta americana, tá certo? E vai mexendo essa pasta, pronto, você já atingiu a sua pasta
na cor que você quer. E aí você vai usar. Agora você imagina, você vai fazer um bolo. Você foi lá e pegou, comprou um amarelo, um azul, uma verde, as cores do seu bolo. Vai começar a sobrar pasta. E aí você vai fazer o que com essa pasta? Então o custo de fazer o seu bolo, que foi um bolo, ficou imenso. Aí a pessoa me liga às vezes e fala assim, ai nossa, mas né, custa um pouquinho caro o bolo. Então, mas compra tudo e vai fazer. Acaba ficando mais caro. Tá certo? Mas não quer dizer que você não possa fazer. Eu estou aqui dando aula justamente para te incentivar a fazer. Vai lá e vai fazer. É o que eu falo, não tem problema de ensinar a receita, mostrar o segredo, aqui o pulo do gato, aqui vou mostrar tudo. Sem problema nenhum. É a mesma coisa. Você vai numa aula, uma escola de pintura, por exemplo, né, de quadros. O cara vai te ensinar todas as técnicas. Nós chegamos numa era tão avançada que os caras estudaram com microscópio, com lentes, para onde vai a pincelada, como é que faz, como é que não faz. Aí o cara pega um quadro igual do Picasso, né, e você vai lá e reproduz. Tanto é que os falsificadores são os caras que conseguem reproduzir o mais próximo possível do original. E aí? Aí eu falo pra você, olha, o Picasso original está lá no museu, mas eu tô te dando aqui uma réplica, meu, sensacional. Você vai ficar tão contente quanto se fosse original? Não. Então é isso que eu falo, não tem problema em ensinar. Quando você quer comer a costelinha do Outback, você sabe fazer a costelinha. Meu, mas o prazer de ir lá, sentar no banquinho, ver a decoração do canguru é outra coisa. Né? O pessoal na feira lá ia lá, olhava o bolo do Cake Boss lá, a palestra dele, que o bolo dele mesmo não tinha lá, mas é o cara. Aí eu olhava os outros bolos, meus bolos, nossa, seu bolo é lindo, maravilhoso, mas eu sabia que lá dentro da pessoa ficava assim, putz, mas não é o Cake Boss. Alguns brincam até que eu faço melhor, eu faço igual, enfim, não importa. Então, você quer o produto do cara. Então eu fico muito feliz quando as pessoas pedem meu bolo, né, meus bolos, elogiam meus bolos porque elas sabem de quem é, como está sendo feito, qual é o capricho que eu uso para fazer aquilo, e o custo vai lá para baixo. Sabe que tem um custo, mas espera aí, mas né, foi o Paulo Ruggieri que fez lá da iCake. Eu sei como é que aquele bolo é. Eu já comprei o ano passado, esse é o terceiro ano que eu compro, enfim. Você tem a sua marca, como tem o autor de um livro, de uma obra, não importa. Então, estou ensinando. Vocês vão aprender como é que funciona. Tem muita gente que põe aula, põe coisa assim e vai mostrando por cima. Ah, mas e aquela vírgula lá? Ah, aquela vírgula lá, eu tenho 50 anos de experiência, é um segredo de família. Pra quê? Bom, beleza? Então, ó, tingimos a massa e daqui a pouco nós vamos começar a modelar a bolsa. Vocês vão ver que não tem nada assim de Marte para ser feito, mas é um trabalho manual. E aí entra a criatividade. O mais importante são duas coisas: a habilidade manual, tá certo? Você saber mexer, conseguir fazer as coisas, e ter a criatividade. Agora, de nada adianta isso se você não tem paciência. Ou melhor, paciência pouco importa, que você seja persistente. Eu não tenho a menor paciência. Tanto é que a velocidade que eu estou falando com vocês, eu estou impaciente aqui, que eu já quero fazer o negócio. Então eu não tenho paciência para um monte de coisas. Mas eu sou persistente, eu vou fazer o rosto de um bichinho, eu fico lá até ele ficar perfeito. Porque quem está do outro lado está esperando que ele seja o personagem que ele comprou. Não tem lá na 25 de março lá aqueles Mickeys que parecem um terror, noites de terror no Play Center? Não dá. Então eu não consegui, melhor coisa, põe de lado e vou fazer outra coisa. Volto amanhã, volto depois, bom, peguei, já descansei, minha cabeça já conseguiu buscar outras ideias, e eu vou de novo fazer isso aqui. Tem hora que irrita tanto que eu amasso o negócio, não quero, vou fazer outro, começo do zero. Então falar assim, vamos fazer bolo? Ah não, todo mundo faz bolo, não faz. Não faz, não consegue fazer. Querer não é poder. Vocês precisam ter técnica, ser persistente e ter criatividade. Isso aqui na moldagem. Lá na cozinha, precisa aprender a fazer um bom bolo. Ter a técnica da receita, entre os recheios. Aí você vai casar as duas coisas.
Aí a união dessas duas coisas é que vai te dar o produto final. Normalmente superando ou chegando ali junto da expectativa que o cliente tinha. Ele encomendou um bolo X, você está entregando aquele bolo para ele. Com qualidade, né? Com tudo aquilo. Tá bom? Bom, então é isso aí por enquanto. Muito bem. Então agora, nosso bolo já está bem resfriado. Tá? Como eu disse para vocês, eu gosto de colocar no congelador, mas não deixo congelar, né? Só para ele resfriar rapidamente. Então daqui ele está todo plastificado, lembre-se. Fácil, sai da forma. E daqui eu vou colocar ele no suporte dele. Então, o suporte aqui a gente já encapou os dois parafusos. E lembre-se, né? Ele fica nesse formato triangular. E ó, eu vou encaixar ele aqui. Tá certo? Então aí, ou vocês tiram todo ele do molde aqui, ou, se preferir, mas tem que tirar depois. Pode passar um estilete aqui embaixo, abre a parte de baixo. E aí vocês vão perceber que essa parte aqui, ó, tá uma cola, tá certo? Então aí eu venho aqui e desço ele aqui. Fácil, sem problema algum. Legal? Então é isso aí, ó. Só vou tirar o plástico agora e volto com vocês no ganache. Então o que eu fiz? Encaixei o bolo aqui e tirei o plástico. Legal? Bom, lembre-se que eu falei dos dois palitos? Então nós temos aqui duas hastes segurando ele nessa posição. E agora eu não posso deixar ele cair no meio, porque as hastes estão aqui nas beiradas, ok? Então o que eu vou fazer? A haste está aqui, eu vou passar uma madeirinha dessa por um lado, e depois eu venho do outro lado e passo dos lados aqui. Então o que eu vou fazer com isso? Eu preciso saber onde é que está o ferrinho, e eu vou passando até chegar no outro lado. Ok? Ó, passou, eu já sei que ele está aqui. Vou passando lá e eu sei que eu cheguei do outro lado ali. Então eu estou dos dois lados do ferrinho. Então daqui o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar só cortar essas duas hastes. E antes eu vou dar uma amarrada nelas. Vou colocar lá meu suportezinho de arame. Não adianta querer ser hipócrita e falar, ah, não, o negócio vai ficar equilibrado do nada. Não vai ficar equilibrado do nada. Se você não travar ele aqui, ele vai sair do bolo. O bolo fica solto do mesmo jeito. Então, eu realmente dou uma travada nele aqui. Ah, mas e o arame? O arame vai sair a hora que a pessoa tirar o palitinho. Não tem como. Ele sai junto com o palitinho. Então, um lado já está pronto. Está travado aqui e eu já posso cortar aqui as pontinhas. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego meu araminho aqui, travo as duas pontas. Então o bolo ficou travado, uma moldura praticamente. E daqui ele não sai. Certo? Posso transportar numa boa, sem problema nenhum. Quando a pessoa tirar, volto a dizer, quando a pessoa tirar a madeirinha, que você vai avisá-la que existe essa madeirinha. Tá certo? Não queira fazer mágica. Muito bem, já colocamos então por os nossos palitos travando o bolo para ele não tombar de jeito nenhum. Ele tá bem firme aqui, ó. Eu posso fazer um movimento aqui, ó, que ele não sai daqui. Tá legal? Então agora eu tenho uma massa firme para poder trabalhar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou encapar esse bolo inteirinho com uma pasta de chocolate. Tá? Nós chamamos de ganache. Então é uma pasta de chocolate com creme de leite. Existem várias receitas na internet. Vocês podem buscar aí, que tem várias, cada um tem um estilo diferente, um jeito diferente para fazer isso. Então, para passar no bolo, hoje é um dia, por exemplo, que está bem frio, então é a
ela está mais firme, está mais legal para esse tipo de trabalho. Quando está mais calor ela fica mais molinha, mas não tem problema nenhum. Isso não vai impedir que você faça nada. É só o jeito de passar. Então eu estou vedando o bolo inteirinho agora com essa massa aqui, essa pasta de chocolate chamada ganache. Precisa fazer isso? Precisa. Tá? Existem outras receitas, você pode fazer isso aqui com doce de leite, tem gente que cobre bolo, que vai cobrir o bolo de pasta americana com doce de leite, com geleia, ao gosto do freguês. Eu gosto bastante de ganache, porque senão a pasta americana não vai grudar na massa. Então ela precisa aderir a alguma parede. Então, já descobriram que esse tipo de material, né, gruda, adere e fica uma superfície bem legal para se trabalhar. Então, tranquilo para pôr isso aqui, não tem segredo, não tem nada aqui, ó. Depois você come isso aqui é uma pasta de chocolate, não é que eu vou jogar fora isso aqui não, isso aqui faz parte do bolo. Justamente porque eu sei que tem pessoas que falam assim, mas então a pasta americana que você faz é diferente, fica gostosa e tudo junto que tem no bolo também. Lógico, você tem que pensar em tudo. Não adianta só fazer o recheio do bolo legal. Esse é um bolo que a pessoa vai comer ele inteiro. Ela vai cortar ele. Então, como é que corta um bolo desse? Você vai avisar a pessoa que tem o suporte vertical e horizontal aqui. Então ela vai entrar com a faca que ela vai parar no palitinho e ela já tira ali uma fatia. Vai tirando, tira o palito, corta o resto, fatia o bolo inteiro para baixo. Só não pode deixar de avisar a pessoa, porque senão a pessoa vem com a faca querer cortar de lado aqui, ó, ela vai parar no parafuso e não vai andar. Então não adianta querer sacanear a pessoa e não contar para ela que existe uma estrutura. Isso é um bolo de pasta americana. Tá certo? É uma réplica de alguma coisa, tem estrutura. Daria para fazer só com massa de bolo? Daria, desde que o bolo saísse daqui. Mas você tem controle sobre ele agora. Vai entregar, vai mexer, vai pôr na mesa. Às vezes você leva isso aqui num restaurante, o garçom que vai cuidar desse bolo, você chegou antes do aniversariante lá, você vai dar na mão do garçom. Você confia? Você no bolo só de massa? Eu não confio. Nunca confie. Você não sabe como eles vão tratar o seu bolo. Então, pra gente que vende isso aqui, né? Eu tenho o hábito de chegar no lugar, entregar o bolo, fotografar o bolo do jeito que está sendo entregue, porque se alguém fizer alguma besteira depois, dá até pra gente voltar, arrumar uma emergência, já fiz isso. Mas o cliente precisa saber que você entregou o bolo inteiro. Porque o garçom ou quem estiver mexendo com o bolo, duvido que vai falar assim, não, então deixei seu bolo cair, tombou, bateu ali na quina da geladeira na hora de tirar, quebrou, amassou. Não, vai falar, não sei, estava assim, acho que estava assim. Como estava assim? Você vende um bolo e entrega ele quebrado? Né? Não tem muito cabimento uma coisa dessa, né? Mas ó, tranquilo aqui passar o ganache, acho que não tem segredo nenhum. O segredo é justamente mostrar que tem que passar o ganache. Aí é só trabalho de alisar ele aqui. Lembro, tem que ficar lisinho, certinho? Não, gente, isso aqui é uma bolsa. A bolsa só é lisinha, bonitinha na loja. Quando a mulher começa a colocar 5 toneladas de coisa dentro da bolsa, coisas imprescindíveis, segundo elas, a bolsa não vai ficar certinha. A bolsa, né, tem todo aquele jogo de peso, de um monte de coisa lá. Então é esse que dá o charme da bolsa parecer uma bolsa de verdade. Aqui ó, um pequeno detalhe que eu estou fazendo aqui ó, é passando rusticamente o ganache. Tudo bem, não vai deixar tão grosseiro também, mas não tem que passar aqui esquadro, compasso, porque vai ficar. Tá bom, gente? Ó, é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou raspar essas partes que ficaram em volta aqui da tábua, que são os restinhos. Vou limpar essa tábua, papel toalha com álcool, se for usar um paninho para lavar.
Eu vou deixar isso aqui limpinho, porque a hora que a pasta deitar em cima disso aqui, se tiver sujeira, aquele pedaço que está sujo você vai ter que jogar fora. Então, eu vou usar a maior parte do negócio aqui e eu reaproveito. Então, tem que estar ali. Beleza? Então tá aqui, ó. A bolsa já está coberta. E aí, só vem agora a cobertura e nós vamos fazer as outras coisas para a bolsa. Se não for fazer na hora, agora eu estou ocupado, vou fazer outra coisa, vou jantar, vou sair. Beleza. Filme plástico, geladeira. A hora que você voltar, você vai perceber que isso aqui vai estar durinho. Aqui que endurece rapidinho, melhor ainda. Pega isso aqui e enfia dentro do freezer. 3, 4 minutinhos lá, que já virou uma casquinha. Isso aqui tem que estar casquinha, ó. Não pode estar melado assim, igual está aqui agora. Não dá para cobrir isso aqui, esse meladão. Fica ruim para cobrir. É ruim de trabalhar. Tá bom? Então, eu vou embalar isso aqui. Vai para o freezer 3, 4 minutinhos. Enquanto isso eu vou limpar tudo bonitinho. E eu volto. Na sequência a gente faz a cobertura em pasta. Ok? Bom, então agora o que a gente fez? A bolsa já ficou gelada, já fica fria a cobertura de ganache. A gente vai abrir aqui a pasta americana. Uma base. Por que eu estou falando isso? Antes de pintar a bolsa, de pôr a cor na bolsa, eu gosto de passar uma cobertura nela. Então eu prefiro pegar uma massa bem fininha de pasta americana, cobrir a bolsa toda, por quê? Porque aí eu não vou ter problema de me manchar com o ganache que está dentro, se às vezes uma cor clara por fora, que não vai sujar, vai vazar, então eu vou cobrindo, eu vou isolando o bolo com isso, tá? Então eu abri aqui minha pasta americana, bem fininha. E aí o que eu usei aqui na pasta americana? Existe um produto que é o CMC, carboximetilcelulose. Na prática, o que isso aqui faz? Isso aqui chupa a umidade. Então ele seca a massa, é como se fosse um secante. Tá? Então toda a massinha que você vai fazer, que você quer que ela endurece, que ela fica durinha, você coloca CMC. Tá? Então é só precisa tomar cuidado, não pôr muito, porque senão a massa vai ficar muito dura, vai rachar, vai quebrar, você não vai conseguir trabalhar com ela. Ok? Bom, então aqui eu vou pegar essa massa e vou jogar ela em cima da bolsa. Aqui meu rolinho aqui é um pouquinho grande. Como eu trabalho com... Tem rolinho menorzinho, se quer, né? Fazer um bichinho, alguma coisa, mas qualquer coisa maiorzinho não tem jeito, né? Então olha a nossa bolsa aqui, ó. Se eu passar a mão no ganache aqui, ó, tá quase duro que nem pedra, tá? É lógico que com o calor ele solta. Então o que eu vou fazer aqui com essa pasta americana? Eu vou simplesmente cobrir mesmo. Cobrir a bolsa, tá? Então aqui na parte da frente eu vou dar uma alisada, na parte de trás a mesma coisa. Tô colando mesmo aqui, ó. Aqui nos lados da bolsa aqui, fazendo a mesma coisa. Deixando ela bem coberta. Então eu já tenho uma base aqui. Aqui tem uma rachadinha, não tem problema. Eu tenho essa pasta mesmo, ela tá bem pesada. Então o que eu faço? Eu já cobri aqui. Então eu vou tirar os excessos dessa pasta. Que ficar agora eu acerto a própria bolsa. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a parte de dentro do ganache que encostou em algum lugar que tinha chocolate. Então normalmente isso aqui, ó, eu não usaria para fazer outra coisa. Como eu vou cobrir a outra bolsa e vou cobrir tudo isso daqui depois com mais alguma coisa, não tem problema. Então eu posso até reaproveitar. Mas muitas vezes a gente acaba até perdendo esse pedaço de pasta americana porque ficou sujo. Aí você não tem como fazer outra coisa com ele. E dependendo da quantidade de sujeira que houve aí, que acabou usando, você não quer uma massa com outro produto a não ser só a pasta americana. Então aqui o alisamento nesse momento vai ser bem assim, bem simples, assim, só para aderir mesmo aqui a superfície interna, vamos colocar assim, da bolsa. Porque eu não preciso de beleza, não preciso de nada, eu só preciso que isso grude na real. Tá bom? Bom. Então tá bom.
Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho toda uma superfície limpa, branca, tá certo? Para trabalhar em cima dela, não tem ela que vai grudar, que vai vazar, que vai acontecer nada aqui. Ela está bem segura. Justamente por isso que eu faço esse tipo de cobertura aqui. Tá? Se ficou algum pedacinho, alguma coisinha assim, ó, pode recobrir, não tem problema nenhum. E é isso aí. Então tá pronto essa aqui, vou fazer mais uma ali. Estou com as duas bolsas para soltar hoje. E a gente depois vai dar sequência, começar a cobrir essa bolsa com a pasta da cor da bolsa. Aí vou ensinar as técnicas que a gente pode fazer. Tá bom? Legal. Bom, então agora nós precisamos fazer os adereços da bolsa. Argola, zíper, esse tipo de coisa. Tudo feito em pasta americana. Então aí vocês têm duas opções, né? Ou tentar achar algum molde que dê para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um molde de silicone da Yves Saint Laurent, ou fazer na mão. Então vou tentar fazer aqui das duas maneiras. Então todo aquele monte de pasta, retalhozinho que vai sobrando, eu vou guardando isso aqui, porque ou eu posso precisar para fazer algum detalhe na cor pequenininho e aí eu não preciso tingir a massa, ou como eu já faço outras coisas eu utilizo. Aí você fala assim, ué, mas isso aqui não tem nada a ver com a cor da bolsa que eu vou fazer. Não, mas como isso aqui vai ser pintado de dourado, tanto faz a cor, tá certo? Mas precisa pintar bem pintado, porque se ficar algum detalhezinho sem a tinta, aí essa cor aqui vai sobressair na bolsa. Então quando você tem um molde é fácil, você pega a pasta aqui e vai preenchendo o molde, ok? Preenche no molde. Ele é vazado, então é só você ir colocando dentro do molde, não tem problema nenhum. Se ficar algum fiozinho, alguma coisinha, você corta depois com estilete. Tá? Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei a pasta dentro do molde, ó. Na hora que eu for desmoldá-lo, eu já tenho o logo aqui. Tudo bem? Então vou deixar aqui do lado. Aí eu não tenho isso aqui. Como é que eu faço? Ah, não achei, porque isso é importado, tem que comprar. Aí você vai pelo método usando criatividade. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um molde aqui da Chanel. Ah, mas como que é o molde? Aí você vai lá na internet, no Google e olha. Tá certo? Então eu tenho um molde aqui, cortei. Vou cortar mais uma vez aqui. E aí eu pego um estilete e vou fazer aqui o corte da letra do C do Chanel. Bem por cima, rapidamente aqui. Passo uma colinha onde vai ser a junção das duas letras. E colei aqui. Então eu tenho aqui, ó, a grosso modo, símbolo da Chanel. Beleza? Bom, e aí eu faço isso com todas as outras coisas. Por exemplo, um zíper. Como é que eu faço um zíper? A bolsa tem zíper. Então, ou você tem um molde de zíper, ou você faz na mão. Então, fazendo um molde na mão, eu arrumo isso que eu falo, né? Em todos os lugares você acha alguma coisa que serve. Um cortador de massa, cortador de ravioli. Então eu venho aqui, corto aqui. Então eu tenho a parte do zíper, que ela é toda trabalhadinha. Tá certo? Aí eu preciso fazer o puxadorzinho do zíper. Então eu pego outro pedacinho de pasta, trabalho ele. Aí vou cortá-lo como se fosse mesmo um puxador. Estou fazendo a olho aqui porque e rapidamente para mostrar para vocês, mas sem problema nenhum. Então aí eu vou ter o zíper e o puxadorzinho aqui. Aí eu colo na extensão do zíper. Legal? Bom, estou aqui com as minhas coisas todas já modeladas. Aí eu preciso pintar isso aqui. Então, dependendo do detalhe da bolsa, vai ser prateado, dourado, enfim.
Purpurina, comestível sempre, tudo comestível, tá? E eu vou pintar isso aqui. Então eu pego essa purpurina e coloco álcool de cereais aqui dentro, ou um álcool bem forte no sentido de ser bem puro. E aí eu vou pintar isso aqui. Legal? Ó, facinho de pintar. Dá pra fazer com aerógrafo? Dá, mas precisa tomar muito cuidado, porque o tamanho da partícula do pó do ouro, pó da prata, enfim, o que vocês forem usar, precisa ser muito pequenininho, senão vai entupir o aerógrafo e depois é muito complicado para tirar. Tem que levar uma assistência técnica para a pessoa tirar. Então, para não perder ou não ficar com esse problema, eu prefiro fazer a pintura, principalmente uma básica, com pincel. Se eu quiser depois aerografar, eu deixo bem diluído para não ter problema de entupimento, e aí eu dou só aquele jatinho para fazer. Bom, pintei. Se eu tiver muito tempo para aguardar isso aqui secar, com o tempo isso vai secar. Se eu não tiver todo esse tempo, eu vou usar um secador. Então eu tenho aqui um secador. Na verdade isso daqui é aquela maquininha que põe isso filme no carro. Então a gente vai pegando coisas de todos os lugares onde a gente consegue entender que serve para fazer bolo. Tá? Então você vai ligar aqui, vocês vão ver que ele acaba ficando vermelho, né? A resistência lá dentro começa a ficar vermelho e sai um ar bem quente daqui. Tá certo? Então eu uso isso às vezes para dar uma secagem mais rápida, ou algum detalhe que soltou do bolo na hora da entrega, eu preciso que aquilo colhe rapidamente, então eu uso um soprador desse. Tá? Então, outra ferramenta para se usar. Bom, então daqui estão prontos, ó. Todas as partes aqui já pintei, já passei o dourado, já secaram, tiveram tempo para isso. Legal? Então tem as partes da ponta. Então vamos começar então a encapar a bolsa. Então eu abri aqui, uma bolsa vai ser preta. Eu tingi essa massa aqui com um azul bem escuro e depois eu vou terminar no aerógrafo. Então como eu quero uma bolsa com algum detalhe, se eu deixar isso aqui só liso vai ficar estranho. Então o que eu vou fazer aqui? Vou puxar aqui um quadriculado. Então você coloca lá um CMC na massa para ela conseguir fixar essas marcas que eu estou fazendo. Então a gente passa aqui de um lado. Lembre-se de pensar na medida que vocês estão fazendo, porque senão cada pedaço da bolsa vai ficar de um jeito. E aí não dá, né? O desenho tem que ser igual, proporcional. Então essas marcas que eu estou fazendo aqui, elas vão se destacar na bolsa. São as marcas do tipo de tratamento do couro da bolsa, ok? Quanto mais natural forem, mais vai ficar parecendo de verdade. Aqui não tem muito segredo, só precisa tomar cuidado aqui para não apertar muito, para não cortar a massa. A gente vai usando aí materiais, ó, régua, o que tiver à mão, as costas de uma faca, qualquer coisa. Então aqui eu já comecei a trabalhar com CMC na massa. Eu quero que essa superfície da bolsa fique mais seca, mais dura, né? Isso me diz que eu tenho tempo para trabalhar. Então tá aqui, ó. Tá toda quadriculada. Então eu vou pegar a bolsa e a gente vai colar nas duas laterais. Então tá aqui a nossa bolsa. Ficou na geladeira. Com o filme não tem problema, porque a pasta fica sequinha, não se esqueçam do filme, tá bom? E aí nós vamos encapar então essas laterais. Lembra-se que eu falei ontem que não tem problema aqui de ter alguma emendinha, alguma sujeirinha, justamente por causa do ganache que ficou dentro da bolsa. Então por fora, agora ela está ótima para receber alguma preparação. Então eu fiz aqui uma colinha, lembra do CMC? Um pouquinho de CMC e água. Então virou uma colinha. E aí eu passo aqui na superfície
ou em qualquer superfície que eu queira grudar alguma coisa. Trago lá a base que eu preparei e coloco aqui, ok? Aí eu venho e dou o acabamento. Tem parte do que eu estou fazendo que vai ficar escondido porque vai vir a outra camada por cima. Então eu não tenho tanto problema assim de me preocupar em querer ficar perfeito nesse momento. Coloquei um lado. Dá pra ver aqui os desenhos da bolsa. Viro. Agora já é uma bolsa já praticamente. O que vai deixar ela mais real ou não são os detalhes. Mas eu já tenho aqui então praticamente a bolsa. Pego a outra pasta do outro lado. E como é que eu sei como é que eu faço a bolsa? Google. Olhem no Google, peguem modelos de bolsas, salvem a foto, vejam tudo que vocês vão usar de detalhes dessa bolsa, preparem os detalhes previamente, depois vocês vão só colocando na bolsa. Então, ó, as laterais já estão prontas. O que eu gosto de fazer é acertar um pouquinho mais essas laterais para deixar esse pedacinho aqui, ó, bem aderido, senão ele fica uma montanha aqui, e aí você vai perceber isso na hora que você colocar a parte real do couro da bolsa, né? Vou colocar assim. Então eu tento melhorar bem isso aqui, deixar bem rente. Então, como eu coloquei bastante CMC na massa, ó, a massa é uma massa seca e ela não fica grudenta. E ela já está endurecendo. CMC tem essa vantagem. Se você precisa de um trabalho que fique rígido, ele ajuda bastante. Tem massas prontas por aí que já tem com mais CMC, menos CMC, gordura hidrogenada, alguma coisa assim. Aí eu coloco aqui do ladinho, pego todo o resto da massa e vou fazer a mesma coisa para fechar. Bom, então finalizando agora, a alça está colada. E aí o que eu fiz agora? Eu vou colocar o suporte da alça, né? Aquela parte lá que prende o aro, né? A parte das ferragens aqui na bolsa. Então, você fala assim, ué, mas você pintou de dourado, você está colando e vai pintar depois? Exatamente, nós vamos dar um retoque nisso aqui. Tá, mas eu preciso que isso esteja aqui, porque essa parte preta aqui vai ser pintada. Então, eu fiz a massinha, passei por dentro aqui e estou colando aqui em cima da parte do aro aqui. Bem aqui, ó, não tem muito segredo não. Ok? Bom, eu tenho aqui então, que eu olhei no acabamento lá da bolsa, tem dois lugares aqui que vão, dois rebites. Então eu colo aqui, eu já cortei aqui, eu colo eles aqui. Tá certo? Então, praticamente a bolsa está pronta. O que falta colocar aqui? O logo, lembra do nosso logo? Da Chanel? Então também já vou colocar, porque tudo isso daqui vai passar por um processo agora de pintura. O logo da Chanel eu vou deixar em preto mesmo. Ok? Eu quero que ele fique discreto aqui. Em preto. Poderia pintar de prateado, da cor que vocês quiserem. Ok? Então a bolsa já, ó, ela está pronta. Ela vai para pintura agora. E acabamentos finais aí que nós vamos fazer. Retoques, esse tipo de coisa. Bom, então estamos aqui para finalizar com a pintura. Então, o que eu vou fazer?
Primeiro eu coloco um filme plástico em volta do que vocês puderem, porque é tinta, e essa tinta sai muito fininha e ela se espalha, tá? Então, procurei vedar o máximo possível, mesmo porque a tábua aqui onde vai o bolo é branca, então sempre vai entrar um pouquinho de tinta, mas é melhor você limpar um pouquinho do que limpar a tábua inteira, depois vai ficar pintada e é ruim para tirar. Então, eu escolhi aqui um tom de azul, um azul meio perolado assim, tá? Não é muito, mas ele tem um tom perolado. Então, eu quero dar esse efeito na bolsa, porque é preto, então como o preto já não tem muita graça sozinho, eu quero fazer alguma coisa mais, um brilho, alguma coisa assim, para dar uma destacada na bolsa. Aí eu misturo aqui com álcool, deixo dissolver bem, pego o nosso aerógrafo e vou pintar. Então vamos lá, vou ligar aqui, vou fazer um pouquinho de barulho. E essa vai ser uma pintura rápida, na verdade é uma cobertura, não vou pintar o bolo inteiro. Eu poderia ter feito todo de pasta branca, pego o preto e pintar ele inteirinho. Também era possível, mas pra que esticar trabalho, né? Então, misturei aqui a tinta, colocando aqui no copinho do aerógrafo, uma testada aqui, para ver se está saindo direitinho. Ok. E aí eu entro com esta pintura na bolsa. Todos os cantinhos, todos os detalhes da bolsa. Eu entro com essa pintura. Sem problema. A parte líquida evapora porque é álcool. Ok? Eu quero realmente que dê esse efeito, esse tom azulado sobre o couro da bolsa. Vamos colocar assim. Vamos ficar aqui virado para vocês aqui, ó. Vou passar na bolsa todinha. Ele sai daquele preto absoluto e dá um efeito. Então quando a pessoa olhar, ela vai perceber um efeito que vai ser o diferencial daqui da bolsa, né? Ok? Então tá pronto aí a bolsa. E agora eu vou acertar os dourados que ficaram sem tinta, colocar o zíper e a bolsa praticamente está pronta para ser entregue. Muito bem, então chegamos ao fim da nossa Masterclass. Então, o que faltou aqui na bolsa? Colocarmos o zíper, então passa lá colinha e vocês acertam a cola, o zíper aqui com a colinha, ok? Não. Então ficou o zíper colocadinho no lugar. Vejam se não tem nenhum outro detalhe. E aí eu vou entrar com o envernizamento, se é que se pode chamar assim, é o brilho da coisa, tá certo? Eu vou passar o vapor no bolo. Então tem aquelas maquininhas de vapor, sua casa deve ter. E aí eu passo no bolo inteirinho. O que esse vapor vai fazer? Ele vai derreter sutilmente o açúcar, tampando os poros dele, e ele vai adquirir um brilho muito, muito, muito legal. Então vejam que a gente acaba usando tudo que tem em casa, né? Pronto, olha aí. Bom, cuidado com o excesso também para não deixar o bolo muito molhado. Então o bolo agora adquiriu todo um brilho e está pronto o bolo. Depois eu vou fotografar ele em mais detalhes para vocês. Nós demoramos por volta de, em trabalho real assim, umas 4 horas e meia, quase 5 horas.
Tá? Então desde o início de fazer o bolo, de assar o bolo, fizemos o recheio do bolo, né? montamos o bolo, fizemos uma estrutura, colocamos o ganache, cobrimos o bolo com a primeira camada e aí fomos dando sequência até chegar nesse ponto aqui. Como diz o pessoal aí, as mina pira agora. Então ficou uma bolsa que de longe, você batendo o olho assim, você acha que é de verdade. Tá certo? Então ficou com aproximadamente por volta de uns 3 quilos, 3,5 kg, com toda a pasta, né? Então nós temos aí mais ou menos 1,5 kg a 2 de bolo e o resto é pasta americana, não tem como. Tá certo? Bom, então tá aqui. Lembro vocês que, para quem não nos conhece, somos da E-Cake. Tá certo? Estamos no Facebook, Instagram, nos achem por aí. Ou pelo site www.ecake.com.br. Muito fácil de conversar com a gente. Meu nome é Paulo Ruggieri e esta foi mais uma Masterclass em pasta americana, com motivo hoje de bolsa.